Vamos lá, pessoal, então. Bom dia. Então, o nosso assunto hoje é o estudo da circunferência, né? Geometria analítica, mas só que falta terminar o assunto de reta. Então, faltou falar de ângulos formados por duas retas para concluir o assunto de reta. Aí eu vou terminar esse assunto aqui e começo circunferência, tá bom? Então, vamos lá. Ângulos formados por duas retas. Então, se a gente considerar duas retas concorrentes, né? No caso aí, concorrente, elas vão se encontrar num ponto comum. R e S, oblíquas, né? Ou seja, elas não vão se interceptar perpendicularmente. Então, observe o seguinte aqui, eu tenho a reta S e a reta R, onde alfa aqui é a inclinação da reta R e beta é a inclinação da reta S. Beleza? Aí eu posso dizer aqui que M1 e M2 são os seus coeficientes angulares, né? Respectivamente. Eu posso falar aqui que o alfa aqui é o M1, né? E o beta é o M2. Posso fazer assim. Então, observe que a intersecção dessa reta aqui, ela forma um ângulo, né? Que eu vou chamar de ângulo θ. Então, lembrando um pouquinho lá da geometria, o que a gente pode observar é o seguinte, ó, se eu pegar aqui o ângulo θ, somar com o ângulo beta, isso aqui vai ser igual a quem? Alguém lembra isso aí? Se eu pego o ângulo Vai ser θ, igual somo ao com o alfa. ângulo... Isso, alfa. Isso aqui é o teorema do ângulo externo, né? Fala o seguinte, que o ângulo externo ele vai ser igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes. Isso aqui a gente aprende lá no nono ano. Então, beleza. Então, já sei que alfa mais beta, θ mais beta, perdão, é igual a alfa. Aí eu posso isolar aqui o θ, né? Então, isolando o θ, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter que θ vai ser igual a alfa menos o beta. Até aí, tranquilo? Mas só que a gente viu o seguinte, que para calcular o coeficiente angular de uma reta, a gente utiliza a tangente, né? A tangente do ângulo. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou aplicar tangente aqui nessa equação. Vou aplicar tangente no primeiro membro e a tangente no segundo membro. Então, aplicando a tangente, você tem o seguinte, você vai ter a tangente de θ vai ser igual a tangente de alfa menos beta. Beleza? Aí você tem que lembrar quanto é que é a tangente da diferença. Alguém lembra quanto é que é a tangente da diferença? A Então, diferença da assim, Tangente tangente de dividido alfa. por 1 mais o produto das tangentes. a tangente de alfa menos beta, isso aqui é a mesma coisa que tangente de alfa menos tangente de beta, dividido por 1 mais tangente de alfa vezes tangente de beta. Lembrando lá do primeiro ano, trigonometria. Então, esse tangente de alfa menos beta, como eu falei, isso aqui é tangente de alfa menos tangente de beta, dividido por 1 mais tangente de alfa vezes tangente de beta. Eu acho que o professor lá do primeiro ano demonstrou essa fórmula aqui para vocês. Beleza. Então, eu já sei que a tangente de alfa menos beta é esse quociente aqui. Mas eu também sei o seguinte, ó, eu sei que a tangente de alfa é igual a quem? Eu posso substituir essa tangente de alfa por quem? Esse cara aqui eu chamei de M1, né? Posso chamar de M1. Esse cara aqui eu posso chamar de M2. Então, a tangente de alfa é o coeficiente angular, né? Dessa reta R aqui. Então, eu vou substituir. No lugar de tangente de alfa, eu vou chamar de M1. Então, fica M1 menos tangente de beta é o M2, dividido por 1 mais M1 vezes M2. Até aí, alguma dificuldade? Alguma dificuldade até aí? Não. Não, senhor, Não. tudo bem. Beleza. Isso aqui eu estou trabalhando para ângulo agudo, tá? Então, aqui eu vou trabalhar usando o módulo. Então, a tangente de θ vai ser o módulo desse quociente aí. Módulo de M1, né, que é o coeficiente angular da reta R, no caso, menos M2, dividido por 1, mais M1 vezes M2.
Lembrando que M1 e M2 são coeficientes angulares. Então, essa aqui é a fórmula para você calcular, né, o ângulo formado por duas retas. Beleza? Até aí. Tranquilo? Ó. Tem mais uma fórmula para você aprender aqui. Ó. Então, fórmula Professor, para... Opa, e se pode um falar. mais M1 vezes M2 for igual a zero? Pois é, são os casos particulares aí, né? Que a gente vai ver agora. Beleza? Casos particulares aqui, deixa eu trocar aqui a cor. Tem o seguinte, ó. Vou tentar fazer aqui embaixo. Ó, se R e S elas forem paralelas, vou colocar assim, paralelas, forem paralelas, então a gente tem o seguinte, né? A gente vai ter que o coeficiente angular de uma vai ser igual ao coeficiente angular da outra. Vocês lembram lá da aula passada, né? E, consequentemente, eu vou ter que o meu ângulo vai ser igual a 0 graus. Beleza? Agora, outra observação aqui, ó. Se R e R, se R e S, elas forem perpendiculares, perpendicular vou apresentar assim, ó. Forem perpendiculares, né? Foi o que a gente viu na última aula, que duas retas vão ser perpendiculares se você pegar os seus coeficientes angulares e multiplicar, isso aqui vai for igual a menos 1. E, consequentemente, né, o ângulo aqui vai ser 90 graus. Beleza? Aí tem aqui o caso que se você tem uma reta que vai ser vertical e uma outra que ela vai ser oblíqua. Se no caso que você tem aqui uma reta vertical, né? Que o eixo do X. Você pega uma reta vertical aqui perpendicular ao eixo das abscissas e pega uma aqui concorrente a ela. É um outro caso. Você tem esse ângulo aqui, é o ângulo θ. Aí como é que fica aqui? De forma análoga. Você tem que θ, né? Θ mais alfa, que é o ângulo externo. Interno, na verdade, aqui é o ângulo alfa. Θ mais alfa vai ser igual a 90 graus, usando o teorema do ângulo externo. Beleza? Então, implica aqui que o θ vai ser igual a 90 graus menos alfa. Aí, aplicando novamente tangente aqui, usando aqui o que eu fiz aqui, ó, você vai ter que a tangente do ângulo vai ser igual a tangente de 90 menos alfa. Aí você tem que lembrar, né? A trigonometria básica. Então, essa igualdade aqui, ó, para se resumir logo, isso aqui vai ser igual a cotangente do ângulo alfa, que vai ser igual a 1 sobre a tangente de alfa. Mas você sabe que a tangente de alfa é igual a quanto? É o coeficiente angular. Então, eu vou fazer o seguinte, vou jogar para cá, está um pouco embolado. Então, você vai ter uma outra fórmula aqui, ó, que é a tangente de θ vai ser igual a 1 sobre o módulo do coeficiente angular da reta. Nesse caso aqui, ó, quando você tiver uma reta perpendicular ao eixo do X. Beleza? Então, você tem essas duas fórmulas aqui. Professor, mas se eu aplicasse nessa fórmula aqui, ia dar na mesma coisa, tá? Então, vamos ver um exemplo aqui, para você entender. Ó, determinar o valor do ângulo formado pela reta R e S de equação R, y menos 4 igual a 3 vezes x menos 5 e S, 2x mais y menos 7 igual a 0. Beleza, então a primeira coisa que você tem que saber aqui é a fórmula, né? Então a fórmula vai ser tangente de θ. Se você quiser colocar isso aqui no gráfico, fica legal, tá? Professor, mas eu tenho dificuldade de olhar para a equação e encontrar o coeficiente angular. Então a gente pode logo encontrar o coeficiente angular das retas, né? Para ficar mais fácil. Porque na fórmula tem o coeficiente angular de cada reta.
Então, vou pegar aqui a reta R, ó, que tem a equação y menos 4 igual a 3 vezes x menos 5. Olhando para essa reta aí, quanto é que é o MR? Quem é o coeficiente angular da reta? Alguém pode... 3. 3, isso. Isso aqui é a equação da reta, né? Onde você conhece um ponto e conhece seu coeficiente angular. Então, o coeficiente angular da reta é o 3, da reta R. Beleza. Aí vamos olhar para a reta S agora. A reta S tem a equação 2x mais y menos 7 igual a 0. Observe que ela está na forma geral. Então, se ela está na forma geral, para você encontrar o coeficiente angular de forma mais simples, é só você colocar na forma reduzida, né? Ou seja, isolar o y. Então, você vai ter que o y vai ser igual a menos 2x mais 7. Já está na forma reduzida. Então, quem é o coeficiente angular da reta S? Quem é o MS? Só de olhar para a reta eu já sei quem é. Menos Olhando para 2. essa reta aqui, ó. Quem é o coeficiente angular? 2. Menos 2. Menos 2, beleza. Então você já sabe quem é o MR e já sabe quem é o MS. Então você vai jogar na fórmula do ângulo, né? Para encontrar o ângulo formado entre essas duas retas. Vai ser a tangente do ângulo θ. Como aqui eu estou trabalhando com MR e MS, eu vou fazer assim, ó. Isso aqui vai ser igual a módulo de MS, né? MR, vamos colocar na ordem aqui, MR menos MS dividido por 1 mais MR vezes MS. Aí é só substituir. Então, você vai ter a tangente do ângulo, vai ser igual a módulo. Finge que é um módulo aí. O MR vale 3. Menos o MS vale menos 2. 1 mais MR vale 3 vezes o MS que vale menos 2. Aí daqui a conta. Então, você vai ter que a tangente do ângulo vai ser igual a módulo. Menos vezes menos vai dar mais. Então, fica 3 mais 2, 5. Então, fica 5 em cima aqui. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Menos 6 mais 1 vai dar menos 5. Então, você vai ter a tangente do módulo de menos 5, 5 dividido por menos 5. Isso aqui é a tangente do módulo de menos 1, que vai ser igual a tangente de 1. Beleza? Então, qual é o ângulo cuja tangente é igual a 1? Quem é que sabe aí? 45. 45 graus. Logo, o ângulo formado por essas duas retas é 45 graus. Ou π sobre 4. Fica a seu critério. Beleza? Então, aqui, ó, morre o assunto de retas. Na A3, falando em relação à matemática, vão ser 30 questões no segundo dia. Vão ser 10 de pontos, 10 de retas e 10 de circunferência, tá bom? Então, a aula de hoje vai ser agora. Geometria analítica, estudo da circunferência. Então, vamos lá começar a aula de hoje. Essa reta aí era com relação à aula passada ainda. Não deu tempo. Então, vamos lá. O assunto de hoje é o conceito básico sobre circunferência, né? Coisa que vocês já viram lá desde o sexto ano, dá para ver a circunferência. Equação reduzida da circunferência, equação geral da circunferência, e hoje ainda vamos tentar ver a posição relativa entre ponto e circunferência. Aí na próxima aula a gente vê posições relativas entre reta e circunferência, e posições relativas entre circunferência e circunferência. Então vamos lá começar com o conceito básico, né? Então a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte, ó, que a circunferência ela vai estar presente no nosso cotidiano, e a gente nem percebe, né? E os seus elementos também. Um exemplo de circunferência no cotidiano é a aliança, né? O bambolê, uma rosquinha, né? Vamos supor que as pessoas sejam bem fininhas, uma circunferência. Então, aqui você já tem que saber o conceito básico, o que é um raio, o que é um diâmetro, o que é um centro, o que é um arco, o que é corda e comprimento da circunferência. Esses conceitos básicos aí, a maioria já viu em desenho geométrico, lá no 8º ano. Então, a gente tem aqui a figura da circunferência, né? E seus respectivos elementos.
Então, o que é o raio, né? O raio, vou representar pela letra R, vai ser a distância entre o centro e a extremidade da circunferência. Então, você pode pegar qualquer ponto aqui sobre a circunferência, qualquer ponto. Se você calcular a distância desse ponto, que está na extremidade da circunferência, até o centro, isso aqui vai ser o raio. Como esse segmento que está em vermelho. A distância do centro, vou chamar de ponto O, até esse ponto A, que eu vou chamar. Então, o segmento AO é o raio dessa circunferência. Beleza? Outro conceito que você tem que entender é corda. O que é uma corda, né? Corda vai ser qualquer segmento de reta traçada de uma extremidade a outra. Então, vamos supor aqui, ó. Eu tenho aqui, eu vou chamar aqui de ponto B. Que eu vou pegar um ponto B qualquer aqui, ó. Um ponto B aqui. E aqui eu vou pegar um ponto... Aqui, belinha. Então, eu vou traçar aí de uma extremidade da circunferência e vou chegar até a outra extremidade, ó. Então, esse segmento B, belinha, vai ser a corda da circunferência. Aí, se você perguntar, professor, e se eu saísse aqui do ponto A, ó, passasse pelo centro e chegasse até na outra extremidade, chegando em A linha, seria uma corda? Seria. Seria uma corda, mas só que essa corda, ela tem um nome especial, né? Ela recebe o nome de diâmetro. Aí, o que seria o diâmetro? O diâmetro é uma corda que vai de uma extremidade a outra, passando sempre pelo centro da circunferência. Então, de forma bem resumida, o que é o diâmetro? O diâmetro pode também ser definido como a maior corda de uma circunferência. Beleza? Aí você tem que saber que para ser diâmetro, você tem que sair de uma extremidade para outra, mas tem que sempre passar no centro da circunferência. Aí uma outra definição que você tem que saber é o comprimento, né? Qual é o comprimento da circunferência? É a medida linear da circunferência. Deixa eu só ver que tem gente querendo entrar aqui. Não. Então, comprimento linear da circunferência. Se você pegar a circunferência, fizer um corte e esticar, você vai ter um comprimento linear. Beleza? E a gente já sabe calcular aqui, ó. Qual é a forma de calcular o comprimento da circunferência? Quem é que lembra? 2πr o comprimento? Isso, o comprimento da circunferência é 2πr. Beleza? Tem gente que confunde comprimento com área. A área πr é quadrado, não vai confundir. Um outro elemento importante na circunferência é o arco, né? O que é o arco? É a parte da circunferência limitada por dois pontos. Então, se eu tenho aqui, ó, o ponto C, vamos supor aqui, o ponto C, e o ponto C', não vai confundir, ó. Se eu pegar o segmento CC', isso aqui vai ser o quê? Vai ser uma corda. Beleza. Mas se eu pegar essa parte amarela aqui, ó, observe que é uma parte da circunferência. Esse pedacinho aqui é o arco da circunferência. Beleza? Então, o arco é uma parte da circunferência limitada por dois pontos. Então, esses conceitos básicos aí você já tem que saber. Beleza? Então, uma vez que você já sabe esses conceitos básicos, a gente pode definir circunferência agora. O que é circunferência, na verdade, né? Então, geralmente a gente representa a circunferência pela letra grega lambda, tá? Que significa lambda, essa letra que a gente lê assim, lambda. Então, por exemplo, uma circunferência lambda com centro em C e raio R vai ser o conjunto de todos os pontos P do plano que distam R de C. Então, você tem aqui, ó. Se você pegar esses pontos que estão na circunferência, tem vários pontos aqui pertencendo à circunferência. Então, você sabe que se eu pegar qualquer ponto aqui e fizer a distância até o centro, você vai ter aqui o raio da circunferência. Então, a circunferência vai ser o conjunto de todos os pontos do plano que distam R, né, do centro. Beleza? Aí a gente pode definir o raio com a seguinte fórmula, que é a distância que a gente viu na última aula aí, ó. Última aula, não, primeira aula de geometria analítica, de distância de dois pontos, ó, que é a distância do ponto pertencente à circunferência até o centro, isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado igual a r, né? Isso aqui vai ser o raio da circunferência. Beleza?
Essa fórmula a gente aprendeu quando estudou distância entre dois pontos. Então, uma vez sabendo isso, ó, a gente pode começar a falar da equação reduzida da circunferência. Então, a equação reduzida da circunferência, ela vai surgir dessa fórmula aqui, ó, que a gente acabou de ver, da distância entre o ponto até a circunferência. Aí, como é que a gente faz aí, ó? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa equação e vou elevar ao quadrado o primeiro membro e vou elevar ao quadrado o segundo membro. Beleza? Então, quando você eleva ao quadrado, ó, você vai ter a seguinte equação. Você vai ter x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, essa equação aqui, ela é denominada equação reduzida da circunferência. Lembrando que xc e yc são as coordenadas do centro da circunferência. Beleza? Então, aqui eu coloquei aqui uma legendinha aqui, ó. Xc e yc são as coordenadas do centro da circunferência. R é a medida do raio da circunferência. Esse x e y são as coordenadas de um ponto genérico, né? Beleza? Esse ponto aí, ele pode ocupar qualquer lugar, né? Qualquer lugar da circunferência. Lembrando que sempre a distância desse ponto até o centro da circunferência vai ser igual ao raio. Não pode esquecer isso. Se estiver muito rápido, aí vocês falam, tá? Então, sabendo já a equação reduzida da circunferência, vamos ver aqui um exemplo aqui, ó. Ó, determine a equação reduzida da circunferência de centro C igual a 0, 0 e raio de medida 3. Vamos lá. Então, aqui eu fiz um esboço gráfico aqui, né? Então, você tem uma circunferência. Como o centro é 0, 0, ela é centrada na origem. Beleza? Então, é só jogar na fórmula aqui. A fórmula vai ser x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado igual a raio ao quadrado. Beleza? Aí o centro vale 0. E o y no centro também vale 0. Então é só substituir na fórmula. Então você vai ter x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado igual, o raio vale 3, igual a 3 ao quadrado. Então você vai ter a equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Então, quando você se deparar com uma equação desse tipo, você já sabe que essa equação ela vai representar uma circunferência de centro 0, 0 e raio igual a 3. Beleza? Então, observe o seguinte, ó, vamos observar aqui essa circunferência aqui. Ó. Você tem aqui os pontos A, né, o ponto B e o ponto D. Observe que o ponto A e o ponto B pertencem à circunferência, né? Como a gente pode visualizar aí na figura. Mas o ponto D, ele está fora da circunferência, ele não pertence. A gente pode mostrar isso algebricamente, ó. Então, ó, nota o seguinte, ó, o ponto A ele vai ter coordenada 0 e 3. Ó. 0 e 3, por que 0? Porque ele está sobre o eixo do Y. Então, a coordenada X é nula. Então, ele vai pertencer à circunferência. De fato, ó, é só você pegar e substituir. Você tem aqui, ó, X e Y, não são as coordenadas de um ponto genérico? Onde tiver X, você substitui por 0, né? Aqui é o X, ó, e aqui é o Y. E onde tiver Y, você substitui por 3. Então, você vai ter 0 ao quadrado mais 3 ao quadrado é igual a 9. Então, 9 é igual a 9. De fato, essa aqui é verdadeira. Professor, mas só que aqui ele pegou 0 menos 0, porque ele pegou, em vez de substituir aqui nessa equação já simplificada, ele substituiu nessa aqui, ó, que é a mesma coisa, tá? Aí, nesse caso aqui, você vai substituir tanto a coordenada do centro, quanto a coordenada desse ponto aqui, que no caso é 0 e 3. Aí, olhando para o ponto B, ele tem coordenada 2 e raiz de 5. Então, fazendo de forma análoga, vamos verificar algebricamente se ele pertence ou não à circunferência. É só substituir aqui na fórmula. Onde tiver x, substitui por 2. Onde tiver y, substitui por raiz de 5. Substituir ficaria 2 ao quadrado mais raiz de 5 ao quadrado igual a 9. Ó, 2 ao quadrado, 4. Raiz de 5 elevado ao quadrado, ó, cancela, sobra 5. Então, fica 4 mais 5 igual a 9. Então, aqui está provado que esse ponto pertence à circunferência. Mas se a gente observar aí o ponto D, ó,
O ponto dele tem coordenada -2 e -3. Graficamente, ele não pertence à circunferência. Vamos ver algebricamente. Ó. Então, se você substituir novamente, onde tiver x aqui na equação por -2 e onde tiver y por -3, você vai ter a seguinte desigualdade. Ó, -2 ao quadrado vai dar 4. Mais -9 ao quadrado vai dar 9. E isso aqui é diferente do raio, né? Do raio ao quadrado. Logo, esse ponto aqui ele não vai pertencer à circunferência. Beleza? Então, é só para você verificar se um ponto pertence ou não à circunferência de forma algébrica, só substituir na equação. Vamos ver um outro exemplo aqui. Ó. Exemplo 2. Qual é a equação reduzida da circunferência em que as extremidades de um diâmetro são 4 e 0, né, que é o ponto A, e B, 0 e 4. Então, fazendo aqui ó, o desenho, você tem aqui a circunferência, né? Fiz um esboço aqui. E onde esse ponto A aqui, ele tem coordenada 4 e 0. E o ponto B vai ter coordenada 0 e 4. São extremidades do diâmetro. Como é que você quer diâmetro? Porque passa aqui no centro da circunferência. Beleza? Então, ele quer saber qual é a equação reduzida e ele te dá apenas a coordenada aqui, ó, do diâmetro, né? Dos extremos aqui do diâmetro. Tem uma outra coisa aí que eu consigo encontrar. Se eu fosse olhar aqui visualmente aqui, né? Eu posso dizer que o meu centro aqui, ó, ele mede 2 e 2. Ó. Mas vamos supor que não tivesse esse gráfico aqui, né? Tivesse só os dados aqui que ele me deu. Então, você observa o seguinte, eu tenho que encontrar a coordenada do centro primeiro. Porque para eu encontrar a equação reduzida, eu tenho que saber a coordenada do centro e eu tenho que saber o raio da circunferência. Então, eu tenho que encontrar quem é x centro e quem é y centro. Aí eu sei o seguinte, eu sei que o centro é o ponto médio do diâmetro. Aí você vai ter que lembrar as aulas anteriores, né? Como é que eu calculo o ponto médio de um segmento? Então, para calcular o ponto médio aqui, para encontrar o x centro, você vai utilizar a seguinte fórmula. Você vai pegar a coordenada x do ponto A e somar com a coordenada x do ponto B e dividir por 2. Que é ponto médio, né? Então, você vai ter que o x centro vai ser igual a quanto aí? Eu acho que até está feito aqui. Essa aqui vai ficar mais rápido. O x centro aí vai ser a coordenada x do ponto A mais a coordenada x do ponto B dividido por 2 aqui, ó. Então, o xa, ó, vale 4, o xb vale 0, dividido por 2, você vai ter 2. E para encontrar o y centro, de forma análoga, ó, vai ser a coordenada y do ponto A mais a coordenada y do ponto B dividido por 2. Ó. O ya vale 0, o yb vale 4. Então, 0 mais 4 dividido por 2 é igual a 2. Portanto, né, como a gente viu aqui no gráfico, a coordenada do centro é 2 e 2. Agora falta a gente determinar o raio, né? O raio da circunferência. Então, você sabe o seguinte, o raio vai ser a metade do diâmetro, correto? Então, o raio aqui, ó, o raio vai ser a metade do diâmetro, mas o diâmetro é a distância do ponto A até o ponto B. Então, eu vou falar que o raio vai ser a metade da distância de A até B. E você sabe calcular a distância entre dois pontos. Então, fica metade vezes a distância de A até B, vai ser a raiz quadrada de 4 menos 0 ao quadrado, né, que é xa menos xb ao quadrado, mais 0 menos 4 ao quadrado, ou seja, ya menos yb ao quadrado. Então, resolvendo tudo isso que está aqui dentro do radical, você vai ter que isso é igual a 32. Então, o raio vai ser a metade da raiz quadrada de 32, e vai ser igual a 2 raiz de 2, tá? Então, o raio é 2 raiz de 2. Aqui já estou simplificando, tá? Então, ele quer a equação reduzida. Então, uma vez que você já sabe quem é um raio e já sabe quem é a coordenada do centro, né? Você joga na fórmula. X menos x centro ao quadrado mais y menos y centro ao quadrado
igual a raio ao quadrado. Estão vivos aí? Estão escutando direitinho? Sim. Sim, senhor. Fica x menos. Ó. O x centro, a gente sabe que vale 2. Mais o y centro também vale 2, né? Então fica menos 2. E o raio a gente viu que é 2 raiz quadrada de 2 ao quadrado. Então, só organizando aqui, você vai ter x menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 8. Porque 2 raiz de 2 ao quadrado vale 8. Então, essa aqui é a equação reduzida da circunferência. Aí algum aluno pode perguntar, professor, mas eu não tenho aqui um produto notável? X menos 2 ao quadrado e y menos 2 ao quadrado não é um produto notável? Por que o senhor não desenvolve, né? Eu não desenvolvi porque eu estou trabalhando com a equação reduzida. Aí fica nessa forma aqui. A partir do momento que você desenvolver esse produto notável, você vai ter um outro tipo de equação da circunferência, que é a equação geral, que a gente vai ver lá na frente. Beleza? Então vamos ver aqui outro exemplo aqui, um pouco mais complexo. Exemplo 3 aqui, ó. Obtém a equação reduzida da circunferência, que passa pelos pontos A de coordenada menos 3 e 0, B de coordenada 2 e 5, e C de coordenada 1 e 6. Aí, como eu falei, ó, você quer encontrar a equação reduzida. Então, para isso, você tem que saber quem é a coordenada do centro. Eu não sei quem é a coordenada do centro. E também eu não sei quem é o raio da circunferência. Se você encontrar a coordenada do centro e o raio, você encontra a equação reduzida de qualquer circunferência, né? Então, a gente sabe o seguinte, ó, que a equação reduzida da circunferência ela é dada por essa fórmula aqui, ó, x menos x centro ao quadrado mais y menos y centro ao quadrado igual a r ao quadrado. Aí, como eu falei, a gente precisa determinar quem é x centro, quem é y centro e quem é o raio. Aí o exemplo ele só dá 3 pontos, dá o ponto A, dá o ponto B e dá o ponto D. Então, o que eu vou fazer? Ó? Se A, B e D são pontos que passam pela circunferência, então posso pegar cada ponto e aplicar aqui na fórmula. Beleza? Já começa a ter uma noção que vai dar um sistema de equação aí. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar o ponto A, vou aplicar nessa fórmula aqui, ó. Beleza? Lembrando que o ponto A eu vou substituir onde tem x e onde tem y, tá? Aqui, ó. O x vai valer menos 3 e o y vai valer 0. Não vão confundir, não vão colocar no x centro nem no y centro, que eu não sei quem é. Então, substituindo aí o ponto A na equação, ó, você vai ter o seguinte, ó. Onde tem x eu substituo por menos 3 e onde tem y eu substituo por 0. Então, ficou menos 3 menos x centro ao quadrado mais 0 menos y0 ao quadrado igual a r ao quadrado. Aí foi o que eu fiz, eu peguei e eu desenvolvi esse produto notável. Desenvolvendo vai estar 9 mais 6x centro mais x centro ao quadrado mais, e aqui você vai ter 9 menos y centro ao quadrado, sobrando y centro ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Beleza, eu só posso fazer isso. Daí eu não consigo sair mais. Então eu vou chamar de equação 1. Beleza? Vou fazer a mesma coisa, mas agora eu vou aplicar aqui o ponto B. Ó. No lugar do x, eu substituo por 2. E no lugar do y, eu substituo por 5. Aqui na mesma equação. Ó. Então, substituindo, você vai ter 2 menos x centro ao quadrado, mais 5 menos y centro ao quadrado, igual a raio ao quadrado. Aí, observe que agora eu vou desenvolver esse produto notável e esse produto notável. Substituindo, desenvolvendo aqui, você vai ter o seguinte, ó, que esse 2 menos x centro ao quadrado vai ser igual a 4 menos 4x centro mais x centro ao quadrado. Beleza. Mas agora eu vou desenvolver esse outro produto notável. Fica 25 menos 10y centro mais y centro ao quadrado igual a r ao quadrado. Daqui eu não consigo fazer mais nada, não consigo somar, não. O máximo que eu poderia fazer aqui era somar esse 4 mais esse 25. Beleza? Mas eu vou deixar assim, vou chamar de equação 2. E agora eu vou pegar o ponto D e vou substituir. Substituindo novamente de forma análoga, você vai ter essa equação aqui, ó. Tá? Para não ficar perdendo muito tempo.
você vai ter 1 menos 2x centro mais x centro ao quadrado, mais 36 menos 12y centro, mais y centro ao quadrado, igual a r ao quadrado. Vou chamar de equação 3. Beleza. Então, observe que você tem um sistema de equação aí, ó, com 3 equações. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que encontrar o valor de x centro e y centro e o valor do raio, utilizando essas 3 equações. Beleza? Observe que se fosse na prova, se essa questão caísse na prova, ela seria de dificuldade difícil. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai subtrair a equação 2 da equação 1. Então, vou pegar a equação 2, vou subtrair da equação 1. Quando você faz isso, sobra essa equação aqui, ó. X centro menos y centro, mais y centro, menos 2 igual a 0. Né? Então, como você está subtraindo a 2 de 1, essa equação 1 aqui, ó, ela vai trocar o sinal de todos os termos. Beleza? Aqui ficaria menos R, então você vai cancelar R, menos R. Beleza? Aí ficaria aqui, ó, menos 6x centro. Menos 6x centro. Aí você teria que ver aqui, cadê o x centro aqui, entendeu? Aí aqui menos x centro, ia ter que subtrair aqui. E aí você obteria essa equação, x centro mais y centro menos 2. Eu não vou perder tempo aqui, tá? Porque o tempo é curto, mas quem tiver curiosidade, é só você pegar essa equação 2 e subtrair da equação 1, que vai dar exatamente essa equação. Beleza? E aqui eu vou chamar de equação 4. Essa equaçãozinha aqui vai ser a equação 4. Estou simplificando meu sistema. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a equação 3 e, de forma análoga, eu vou subtrair com a equação 2. Quando você faz isso, você obtém essa equação aqui, ó. Menos x centro mais y centro menos 4 igual a 0. E você vai chamar de equação 5. Aí, observe que agora fica mais fácil aqui encontrar o x centro e o y centro. Eu reduzi o meu sistema, né? Então, agora eu tenho uma equação 2 por 2. Duas equações e duas variáveis. A variável é x centro e y centro. Aí, o que eu vou fazer? Ó? Vou resolver esse sistema composto da equação 4 e 5. Beleza? Então, quando você resolve esse sistema, ó, você vai obter que o x centro vale menos 1 e o y centro vale 3. Ó. Aqui você tem um sisteminha, né? Aqui fica mais fácil, ó. Para quem não lembra como resolver esse sistema, eu vou fazer pelo método da adição. Ó. Se você soma logo as duas equações, ó, vou somar. Por que eu vou somar? Porque eu sei que tem elementos opostos aqui, ó. Então, cancela. Então, você vai ter aqui 2y centro menos 6 igual a 0. Beleza? Então, isolando y centro, você vai ter que y centro vai ser igual a 6 dividido por 2. Então, o y centro só pode ser igual a 3, como foi dito lá em cima. Beleza. Aí, para encontrar o x centro, você escolhe uma dessas equações aí. Então, acho que a mais fácil é a primeira, ó, x centro mais y centro menos 2 igual a 0. Substituo o y centro por 3. Então, fica x centro mais 3 menos 2 igual a 0. Esse 3 menos 2 aqui vale 1. Então, x centro só pode ser 1. Menos 1, na verdade. X centro é igual a menos 1. Beleza. Então, eu já encontrei a coordenada do centro, né? Então, a coordenada do centro, o centro dessa circunferência tem coordenadas 1 e 3. Agora, falta encontrar o raio. Menos 1 e 3, na verdade. Falta encontrar o raio para eu poder encontrar a equação reduzida. Aí, para encontrar o raio, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o y centro e o x centro e uma dessas equações que eu encontrei aqui em cima. Você que escolhe na equação 1, na equação 2, ou então pode ser até nessa equação aqui, mais fácil aqui, ó. Já sabe que é um x centro e y centro, né? Você pega um ponto qualquer, pode pegar o ponto A, pode pegar o ponto B, pode pegar o ponto C. C não, que eu não tenho, né? O ponto D. E você substitui nessa equação aqui a coordenada do ponto e a coordenada do centro e você vai obter o raio dessa circunferência. Então, como é que ficaria aqui, ó? Então, substituindo aí, ó, o x centro e o y centro na equação. Ficaria menos 3 menos x centro mais 2 ao quadrado, mais, né, menos 3 menos x centro ao quadrado,
mais 0 menos y centro ao quadrado igual a r ao quadrado. Eu substituí, como eu falei, né? Eu substituí nessa equação aqui, ó. X menos x centro ao quadrado mais y menos y centro ao quadrado igual a raio ao quadrado. Aí, substituindo agora a coordenada do centro, né? O centro vale menos 1 e 3. Então, substituindo, você vai ter menos 3 mais 1, né? Porque eu fiz jogo de sinal. Esse menos vezes esse menos vai dar mais. Menos 3 mais 1 ao quadrado, mais 0 menos 3 ao quadrado, igual a raio ao quadrado. Então, aqui vai dar menos 3 mais 1, vai dar menos 2 ao quadrado, dá 4. Menos 9 ao quadrado vai dar... Menos 3 ao quadrado vai dar 9. 4 mais 9, 13. Ó. Então, raio ao quadrado é igual a 13. Então, eu posso parar aqui, ó. Por que eu não encontrei o raio? Porque a equação reduzida fala que o raio tem que ser ao quadrado. Então, uma vez que você encontrou o centro, encontrou as coordenadas a coordenada do centro e o raio, você joga direto na forma da circunferência, na forma reduzida. Ó. Então, você vai ter que a equação reduzida vai ser x mais 1 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 13. Por quê? Porque a fórmula reduzida é essa aqui, ó. É x, né? X menos x centro ao quadrado mais y menos y centro ao quadrado igual a raio ao quadrado. Só fiz substituir. O raio ao quadrado vale 13. Então, dessa forma, você obteve a equação reduzida da circunferência, sendo dado apenas 3 pontos pertencentes a essa circunferência. Beleza? Então, vamos ver aqui. Aqui tem a forma geométrica, como é que ficaria, né? Você tem os pontos A, B e C, pertencentes à circunferência. Tem aqui a coordenada do centro. E se você fizer a distância do centro a qualquer um desses pontos aqui, ó, você vai ter o raio. E esse raio vai ser exatamente raiz quadrada de 13. Não é 13, tá? 13r ao quadrado. Cuidado. Então, vamos pegar aqui um exemplo aqui contextualizado. Fala assim, ó. Um campo oficial de futebol tem 120 metros de comprimento por 90 de largura. O campo é dividido em duas partes iguais e o centro é marcado com um ponto na metade da linha do meio campo. O círculo central tem 18,30 metros de diâmetro, né? Então, para facilitar o nosso cálculo, vamos pegar 18 metros. Parece um esboço gráfico. Você tem um campo de futebol, largura 90 metros, comprimento 120 metros, beleza? E aqui você tem um centro, né, que é uma circunferência. Inserindo-se um sistema de coordenadas cartesiana de origem O, né, com o eixo OX e o OY, de sentidos positivos indicados na figura, e sendo a unidade de medida de comprimento o metro, é possível determinar as equações da reta e circunferência. Então, na letra A, ele quer saber escreva a equação da reta que passa por O e C. Ele quer saber qual é a equação dessa reta aqui, ó. Você tem uma reta que vai passar exatamente na origem e aqui, ó. Vai embora a reta. Beleza? E na letra B, ele quer saber a equação da circunferência que representa o círculo central. Então, como é que a gente faz? Eu observe que eu estou falando de circunferência, mas entrou reta no meio. Então, tem que estar sempre relembrando o conteúdo anterior. Como é que ficaria? Aí eu tenho um esboço gráfico aí. Como eu falei, ele quer a equação da reta, ó, que passa aqui no sistema, na origem do sistema cartesiano, e passa no centro da circunferência. Quer saber a equação dessa reta, né? Posso chamar de reta R. Beleza? Então, vamos fazer aqui a letra A. A letra A, ele quer a equação da reta. Então, o que você tem de dados aí? Eu tenho a coordenada do ponto O, né? Como é a origem do sistema é 0, 0. Não me diz aí, mas eu também tenho a coordenada do centro. Olhando aqui para o meu esboço gráfico, qual é a coordenada do centro? Alguém pode me falar aí? 45,60? Isso, 45 e 60. Todo mundo entendeu aí que é 45 e 60? É só você olhar para a figura. Ó, se você projetar aqui para baixo, esse ponto aqui vai ser a metade da largura. Então, se a largura vale 90, aqui é 0, até aqui é 90. Então, a metade é 45. Beleza. E esse ponto aqui, ó, vai ser a metade do comprimento. Daqui é 0, aqui é 120.
Então, esse ponto aqui só pode ser 60. Com isso, você encontrou a coordenada do centro, ó, 45 e 60. Então, fica fácil você encontrar a equação da reta. Ó. Você já tem 2 pontos pertencentes à reta, né? Que é o ponto C, que é o centro, e a origem aqui do sistema. Então, você vai por determinante. Então, eu vou fazer de forma rápida aqui. Ó. Você vai pegar um ponto genérico, pega um ponto qualquer aqui pertencente à reta, né? Vou pegar esse aqui, um ponto P qualquer aqui, ó. Um ponto P de coordenada X e Y. Então, você vai ter que o ponto O, o ponto P e o ponto C são colineares, né? Pertencem à mesma reta. Então, se eu pegar, aplicar o determinante igual a zero, eu tenho a equação da reta. Então, o primeiro ponto tem coordenada X e Y, genérico. O segundo ponto é a coordenada da origem, 0, 0. O terceiro ponto, coordenada do centro, 45 e 60. Aí, quando você iguala a zero, você vai obter a equação da reta. Beleza? Então, resolvendo aqui, ó. X vezes 0 vai dar 0. 0 vezes 60 vai dar 0. Estou fazendo de forma direta, borboletinha aqui, ó. E y vezes 45 dá 45y. Multipliquei todas as diagonais principais. Agora eu vou pegar as secundárias. Ó. 45 vezes 0 dá 0. Então vai ficar menos 0. 0 vezes y vai dar 0. Dá menos 0. E 60 vezes x dá 60x. Mas só como é secundária, fica o oposto. Menos 60x. E isso tudo igual a 0. Então, resolvendo aqui, você vai ter... Opa! Em vez de Alguém escrever a chamou matriz aí? assim, dá. Eu. Em vez de escrever a matriz assim, dá pra fazer daquele outro jeito, escrevendo a matriz inversa e colocando como última coluna pra poder fazer por aquele outro método? Sarri, tá falando? Sarri? É. Pode. Eu faço assim porque eu acho mais fácil, entendeu? Eu estou usando o método da borboleta simplificado aqui. Mas você pode fazer por Sarri. Dá o mesmo resultado. Aí a terceira coluna seria né? Isso, seria um. Tá bom. Eu acho mais demorado, Obrigado. mas vai dar o mesmo resultado, tá? Então, resolvendo aqui, ó, fica menos 60x mais 45y igual a zero. Então, observe que aqui eu posso simplificar. Eu posso logo dividir tudão por menos 15. Menos 15 aqui. Ó. Quando você dividir toda a equação por menos 15, você vai obter a seguinte equação. 4x menos 3y igual a zero. Então, essa aqui é a equação da reta que passa pelo centro da circunferência e também passa pelo centro, a origem do sistema cartesiano. Beleza? Já foi a letra A. A letra B, ó. A letra B, ele quer saber a equação da circunferência aqui, ó. A equação do meio campo, né? Que a gente chama no futebol. Isso aqui é o meio campo. Então, para encontrar a equação reduzida, você tem que saber a coordenada do centro, que você já sabe quanto é, que é 45,60. E você também tem que saber quem é o raio. Quanto é que vale o raio da circunferência? Quem pode me falar aí? Quanto é que vale esse pedacinho aqui, ó? Ele fala lá no início aqui, ó. No início ele fala aqui, ó. Ó. É É 9? marcado com ponto na metade da linha do meu campo. Ó. O círculo central tem 118,30 de diâmetro. Aí ele pede pra gente usar só 18 metros. Então o raio é 9. Pois esse já dá. Então o raio aqui é 9. Ó. Beleza. Então já sabe quem é o centro. Já sabe quem é o raio, joga na fórmula da equação reduzida. X menos x centro ao quadrado mais y menos y centro ao quadrado igual a raio ao quadrado. Substituindo, fica x menos 45 ao quadrado mais y menos 60 ao quadrado igual a 9 ao quadrado. Não precisa desenvolver esse produto notável ainda. Então fica x menos 45 ao quadrado mais y menos 60 ao quadrado igual a 81. Isso aqui é a equação reduzida dessa circunferência aqui que representa o meio campo desse campo de futebol. Beleza? Professor, Opa! a questão A eu posso fazer só por função afim? Cara, como eu falei, a matemática ela tem vários caminhos para você resolver uma questão e chegar no mesmo resultado, entendeu?
Se fosse uma questão de múltipla escolha, você poderia resolver. Mas se for uma questão dissertativa, e a gente está estudando geometria analítica, você tem que resolver por geometria analítica. Porque por mais que você acerte a questão, vai estar errado, né? Que a gente não está estudando função. Mas dependendo da pessoa, que eu sei que a pessoa sabe, eu considero. Mas o ideal é resolver por geometria analítica. Beleza? Ok. Então, essa parte aqui, ó, mata a equação reduzida da circunferência. Vamos para o nosso próximo assunto. A aula vai até 10h50. Então, 10h17, dá tempo. Vamos lá. No final, eu vou liberar o chat, hein? Não vão dormir, não. Vamos lá. Então, vamos falar aqui da equação geral da circunferência. Como eu falei, né? Se você desenvolver o produto notável aqui da equação reduzida, você vai chegar a uma fórmula, e essa fórmula ela vai ser chamada equação geral da circunferência. Então, a gente vai fazer isso, vou desenvolver. Ó. A partir da equação reduzida, eu vou obter a equação geral da circunferência. É um pouquinho mais complicado no início, mas depois você vai pegar o macete e fica mais fácil. Então, desenvolvendo esse produto notável aqui, ó. Deixa eu trocar a cor. Desenvolvendo o produto notável x menos x centro ao quadrado, você vai ter x ao quadrado menos 2x vezes x centro mais x centro ao quadrado. Mais, aí eu vou desenvolver esse outro produto notável aqui, ó. Fica y ao quadrado menos 2y vezes y centro mais y centro ao quadrado igual a raio ao quadrado. Beleza? Aí eu vou agrupar. Eu vou agrupar aqui. Ó, agrupando os termos convenientes. Quando a gente agrupa os termos convenientes, vai ter a seguinte equação. Eu vou pegar aqui, ó, x ao quadrado, vou agrupar com y ao quadrado. Então, ficou x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí, eu vou agrupar aqui, ó, menos 2x centro com menos 2y y centro. Agrupei aqui. Mas eu vou agrupar tudo que é elevado ao quadrado. Ó. X centro ao quadrado mais y centro ao quadrado. Já passo o raio para o primeiro membro. Fica menos r ao quadrado e vou igualar a zero. Beleza? Então, essa equação aí, ó, ela é chamada de forma geral da circunferência, né? Equação geral da circunferência. Dá na mesma. Forma geral da equação da circunferência ou equação geral da circunferência. Fica a seu critério. Essa fórmula aqui, ó. Beleza? Se por acaso você não lembre essa fórmula aqui, é só você desenvolver o produto notável da equação reduzida e igualar a zero. Aí você tem a equação geral da circunferência. Não esqueça essa fórmula. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x centro vezes x menos 2y centro vezes y mais x centro ao quadrado mais y centro ao quadrado menos raio ao quadrado igual a zero. Beleza? Então, vamos lá. Vocês lembram do método de completar quadrados? Lá do 9º ano, quando estava resolvendo a equação do 2º grau? Que, às vezes, ele te dá uma equação geral da circunferência, aí, para você encontrar o centro e o raio, né? Você tem que jogar na forma reduzida. Mas, às vezes, fica mais fácil você utilizar o método de completar quadrado para você encontrar o centro e o raio. Beleza? Por exemplo, aqui, ó. Para determinar o centro e o raio de uma circunferência, né? Representada, por exemplo, por essa equação aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 4y menos 23 igual a zero, né? Então, a gente vai utilizar um processo prático, né, que consiste em completar quadrados, para a gente poder escrever essa equação na sua forma reduzida, que fica muito mais simples. Se você tem duas equações, uma na forma geral e uma na forma reduzida, você consegue visualizar quem é o centro e o raio mais fácil na forma reduzida. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu quero completar quadrados, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa equação que ele me dá aqui, deixa eu trocar a cor. Vou pegar a equação aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 4y menos 23 igual a zero. Beleza? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar tudo que tem x, eu vou agrupar. Então, posso pegar esse x ao quadrado, vou colocar assim, x ao quadrado menos 6x
Beleza? Aí eu vou pegar aqui, afastar um pouquinho, mais y ao quadrado menos 4y, beleza? E vou jogar esse menos 23 aqui para o segundo membro, igual a 23. Vou colocar aqui igual a 23. Por que eu fiz isso? Porque eu olhando aqui para a minha equação, eu posso transformar em um produto notável, cara. Você tem aqui, ó. Você tem x ao quadrado menos 6x. Mas para esse, eu posso transformar em um trinômio quadrado perfeito, ó. Quem é que está faltando aqui? Qual é o termo que está faltando para eu ter um trinômio quadrado perfeito? Quem é que lembra? Quem é que está faltando aqui, ó? Falta um termo aqui para eu ter um trinômio quadrado perfeito. O outro quadrado do segundo termo? Isso, que é 9, né? Está faltando 9. Está faltando aparecer aqui o 9, ó. Um 9, ó. E aqui também, para eu ter um trinômio quadrado perfeito, está faltando aparecer o 4. Aí como é que eu vou fazer? Quer dizer que eu vou pegar, vou colocar um 9 aqui, um 4 aqui e pronto, acabou. Posso fazer isso? Não. Você pode acrescentar um 9 aqui? Pode acrescentar um 9 aqui no primeiro membro, desde que você acrescente um aqui no segundo membro. Eu posso acrescentar um 4 aqui no primeiro membro? Pode, desde que você acrescente um 4 aqui, ó. Dessa forma, você não altera nada a equação, porque eles vão se cancelar, ó. Beleza? Então, é aqui que começa... Eu estou completando o quadrado. Ó. Aqui, até aqui. Ó. Então, observe o seguinte, que x ao quadrado menos 6x mais 9 é um produto notável, tá? Isso aqui não é predicado nominal, não. É produto notável. Então, como é que você reescreve esse produto aqui? Como você coloca na forma reduzida? É só você colocar aqui, ó. Tira a raiz quadrada do primeiro termo. A raiz quadrada de x ao quadrado é x. Como o termo central aqui é negativo, então aqui fica negativo. E tira a raiz quadrada do último termo. Raiz quadrada de 9 é 3. Ó. Tudo isso elevado ao quadrado. Mais, ó, de forma análoga, tiro a raiz quadrada desse primeiro termo, que é y. Aí eu olho para o sinal do termo central, então é negativo. E tiro a raiz quadrada do último termo. Opa, já está aparecendo minha equação reduzida aí, ó. Igual. E aí você soma tudão aqui, ó. 29, 23, mais 9, mais 4, dá quanto aí? Vai dar 36, não é isso? 36, beleza. Aí eu vou reescrever esse cara aqui, ó. Ficaria x menos 3 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, igual, esse 36 é a mesma coisa que 6 ao quadrado. Já foi, ó. Então, eu peguei a minha equação geral e transformei em uma equação reduzida. Beleza? Então, sabendo disso aqui, ó, você já sabe que o centro dessa circunferência, ó, tem coordenada 3 e 2. E o raio vale 6. Então, observe que eu consegui transformar minha equação geral em uma equação reduzida através do método de completar quadrados. Beleza aí? Professor, como é que eu sei que esse trinômio aqui é quadrado perfeito? Como é que eu sei? Alguém sabe me informar? Como é que eu sei se um trinômio é quadrado perfeito? Porque nem todo trinômio ele é quadrado perfeito. Ó. Se eu pegar aqui na forma genérica, aqui, ó, se você tivesse aqui, ó, x menos a ao quadrado, isso aqui é um produto notável. Eu vou resolver isso aqui é x ao quadrado, menos 2xa, ou 2ax, tanto faz, 2xa mais a ao quadrado. Como é que eu sei que um trinômio é quadrado perfeito? Quando você pegar o termo central, ele tem que ser igual a 2 vezes a raiz quadrada do primeiro termo vezes a raiz quadrada do último termo. Se isso for verdadeiro, você vai ter um trinômio quadrado perfeito. E é verdade, ó. 2xa vai ser igual a 2 vezes a raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de a ao quadrado é a. Então, 2xa é igual a 2xa. Beleza?
Aí fica de forma análoga aqui, ó. Vamos supor que aqui, né, você só tinha isso aqui, ó, x ao quadrado menos 6x, né? Aí tava faltando você saber quem era esse termo aqui. Eu não sei quem é esse termo. Aí só pensar assim, ó, você vai pegar o termo central, né? Esquece o sinal dele aí, que é 6x. E eu sei o seguinte, que para ser quadrado perfeito, ó, isso tem que ser igual a 2 vezes a raiz quadrada do primeiro termo, vezes a raiz quadrada, né? Não é nem vezes a raiz quadrada, é raiz quadrada do último termo aqui, ó. Mas só que você pensa assim, ó raiz quadrada de x ao quadrado é x, ficou 2x, ó. Qual é o cara que está faltando para ser igual a 6x, ó? Qual é o número que eu multiplico por 2x que dá 6x? É o 3, não é isso? Então é o 3. Então 3 vezes 2x dá 6x. Por isso que aqui eu coloquei 9, ó. Porque esse último termo aqui é o quadrado. Então fica 3 ao quadrado, que é igual a 9. Beleza? Essa técnica aí de completar quadrado no início é um pouco complicada para quem não tem facilidade, tá? Mas depois você pega a manha. Aí tem um outro método também para você encontrar aí o centro e o raio de uma circunferência, sendo dada a equação geral. Nesse caso aí, você vai analisar os coeficientes dessa equação. Beleza? Não é mais por completar quadrado. Para quem tem dificuldade em encontrar centro e raio da equação geral, utilizando o completar quadrado, você tem esse outro método aqui, um método alternativo, né? Que é analisando os coeficientes. Então, o que a gente vai fazer, ó? Você vai analisar esse problema aí, ó. Dado uma equação do segundo grau em que x e y com coeficientes reais, ó. Isso aqui não é a equação geral da circunferência, tá? Eu peguei uma equação do segundo grau na variável x e y. Então, toda a equação do segundo grau na variável x e y, eu escrevo dessa forma aqui, ó. Ax ao quadrado mais by ao quadrado mais cxy mais dx mais ey mais f igual a zero. Beleza? Aí eu tenho algumas perguntas para fazer. Quais são as condições de A, B, C, D, D, E e F, né, devem satisfazer para que represente uma circunferência, né? Porque essa equação aqui do segundo grau, ela pode representar uma circunferência, mas tem umas condições. Eu quero saber quais são as condições, beleza? Segunda pergunta, quais são as coordenadas do centro? E a terceira pergunta, qual é o valor do raio? Beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa equação aqui, ó, e vai começar a analisar os seus coeficientes. Então, vamos lá. Vamos analisar as condições que os coeficientes dessa equação devem satisfazer para que ela represente uma circunferência. Então, você vai pegar uma equação de segundo grau desse tipo e vai dizer as condições, né, para ela representar uma circunferência. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai pegar aquela equação e vai dividir toda por A. Eu peguei essa equação aqui, ó. Não sei se você está lembrado da equação que eu peguei lá. AX, né? AX ao quadrado, ó. AX ao quadrado mais BX ao quadrado, beleza? Mais CXY mais DX mais DX mais EY mais F igual a zero. Mais EY mais F igual a zero. Eu peguei essa equação que representa uma equação do segundo grau, né? Na variável x e y. E dividir tudo por A. Dividir toda a equação por A, né? Quando você divide toda essa equação aqui por A, ó, você vai obter essa equação aqui, ó. Fica AX ao quadrado dividido por A, sobrou só AX. Aqui é BY, né? Eu coloquei X, mas aqui é BY, perdão. BY ao quadrado dividido por A, vai ficar BA vezes Y ao quadrado. Aí você vai fazer até chegar no último termo. Aí você vai ter essa equação aqui, ó, x ao quadrado mais BA vezes Y ao quadrado mais CA vezes XY mais DA vezes X mais EA vezes Y mais FA igual a zero. Beleza? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação aqui, né? E vou comparar com a equação geral da circunferência. Vou pegar essa equação e vou fazer a comparação com a equação geral da circunferência. Você tem aqui a equação geral da circunferência, que a gente viu
logo no primeiro slide sobre a equação geral. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x centro x menos 2y centro y mais x centro ao quadrado mais y centro ao quadrado menos r igual a zero. Então, quando você faz a comparação dessa equação aqui, ó, que é a equação geral da circunferência, com essa outra equação, a gente vai ter algumas relações. A primeira relação, ó, você vai ter, você tem aqui que BA, né? Ó, aqui você tem que x ao quadrado é igual a x ao quadrado, beleza. Vai ser tudo igual a 1, não altera nada. Aí aqui tem y ao quadrado, não aparece, mas tem um aqui, ó. Aqui tem y ao quadrado e aqui tem y ao quadrado, então você vai comparar. Então, fazendo a comparação, você conclui que B sobre A, né, que é o coeficiente de y ao quadrado nessa equação, vai ser igual ao coeficiente do y ao quadrado nessa equação. Então, B sobre A é igual a 1. Então, implica que o A vai ser igual a B, né, que é só passar multiplicando aqui, ó. O A tem que ser igual a B, que tem que ser diferente de zero. Porque se o A for zero, você vai ter uma indeterminação aqui. Beleza? Então, o que a gente concluiu? Que os coeficientes x ao quadrado e y ao quadrado devem ser iguais, mas não nulos. Beleza? Então, para uma equação do segundo grau representar uma circunferência, a primeira condição é que os coeficientes de x ao quadrado e y ao quadrado devem ser iguais. Porém, eles não podem ser nulos. Beleza? Aí, por que não pode ser nulo? Porque vai dar uma indeterminação aqui. Agora, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar, vou comparar aqui, ó, onde tem x e y. X e y, né? No caso aí. Então, você vai ter... Aqui você tem, ó, o coeficiente de x e y aqui é c sobre a. Mas você observa que na equação geral da circunferência não tem nenhum termo que fique em função de x e y. Não tem nenhum termo. É como se tivesse que 0xy, entendeu? Então, logo você vai ter a seguinte relação. C sobre A é igual a zero. Implica que o C é igual a zero. Ou seja, na equação da circunferência, não tem termo em x e y. Se aparecer algum termo na equação que envolva x e y, você já pode ter certeza que aquela equação não é uma equação da circunferência. Beleza? Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou comparar aqui o termo que tem o x aqui, ó. Aqui é x, ó. Ó, coeficiente de x é d sobre a, nessa equação. Na equação da circunferência, o coeficiente de x vai ser menos 2x centro. Então, comparando, você vai ter o seguinte, ó, que d sobre a é igual a menos 2x centro. Isolando o x centro, você vai ter que a coordenada do centro, coordenada genérica, é igual a menos d sobre 2a. Beleza? Depois vocês vão entender como é que a gente vai encontrar isso. Olhando para a equação geral. Sem ter a necessidade de reduzir para a equação reduzida, né? E fazendo agora aqui, olhando aqui o coeficiente de y. Então, você tem que o coeficiente de y é sobre a, e aqui o coeficiente de y é menos 2y centro. De forma análoga, ó, você vai ter que E sobre a é igual a menos 2y centro. Então, isolando o y centro, você vai ter que y centro é igual a menos E sobre 2A. Guardem essas fórmulas aí. Beleza? Ainda falta comparar aqui o termo independente, ó, F sobre A. Ele não depende nem de X nem de Y. Então, você vai fazer F sobre A igual isso aqui tudo, ó. São termos independentes. Beleza? Então, você vai ter aqui, ó, F sobre A igual a X centro ao quadrado mais Y centro ao quadrado menos R ao quadrado. Mas só que a gente viu o seguinte, ó, a gente pode isolar aqui o R, se eu quiser, ó. Isolando o R, você vai ter que R ao quadrado é igual a x centro ao quadrado mais y centro ao quadrado menos f sobre a. Eu só peguei esse menos r, passei para o primeiro membro, ficou positivo, e peguei esse f sobre a, passei para o segundo membro, ficou negativo. Beleza? Mas só que no slide passado, a gente viu o seguinte, a gente viu que o x centro, ele é menos d sobre a. E o y centro é menos e sobre 2a. Então, você vai substituir aqui, onde tem x centro e onde tem y centro. Então, substituindo aqui, você vai ter r ao quadrado, vai ser igual, ó. Vou colocar aqui, ó, para quem não lembra. O x centro, ele vai ser igual a menos d sobre 2a. Menos d sobre 2a. E o y centro
é menos E sobre 2A. Então, só estou substituindo. Onde aparece x centro, eu substituo por menos D sobre 2A. E aqui eu já fiz logo direto, eu levei ao quadrado. Ó. Como é negativo, o expoente para fica positivo. Então, ficou D ao quadrado dividido por 4A ao quadrado. De forma análoga, ó, substituindo aqui o y centro. Ó. Fica E ao quadrado sobre 4A ao quadrado. Menos, aí você tem aqui 4AF dividido por 4A, né? Que eu já fiz também, tirei o MMC aqui, tá? O MMC é 4A ao quadrado. Então, fazendo isso aí, você tem a fórmula para calcular o raio. Então, o raio, isso olhando para a equação geral, tá? O raio vai ser a raiz quadrada de D ao quadrado mais E ao quadrado menos 4AF dividido por 4A ao quadrado. Beleza? Até aí, tranquilo ou não? Mas só que eu posso reescrever isso aqui, se eu quiser. Ó. Eu posso dizer que o raio é igual a raiz quadrada de D ao quadrado mais E ao quadrado menos 4AF dividido... Eu já vou logo tirar aqui, ó, da raiz. Isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de A ao quadrado. Beleza? Então, você vai ter que o raio vai ser igual a raiz quadrada de D ao quadrado mais E ao quadrado menos 4AF dividido ó, 2 vezes, porque o raiz quadrada de 4 é 2. Agora eu quero ver quem é que vai acertar aqui. Quanto é que vale a raiz quadrada de A ao quadrado? Quem é que pode me falar? Quanto é que vale a raiz quadrada de A ao quadrado? Olha, pode ser A positivo ou negativo. Logo, é módulo de A, beleza? Isso mesmo. Sim. Então, essa raiz quadrada de A ao quadrado é módulo de A. Então, alguns livros param aqui nessa fórmula aqui, ó, para você encontrar o raio de uma equação da circunferência na forma reduzida, geral, você joga nessa fórmula. Ou joga nessa fórmula aqui que é mais simples, tá? Utilizando o módulo aí, ó. Fica a seu critério. Beleza? Então, observe o seguinte, ó. A gente sabe que o raio, ele é um número real e positivo, né? Então, se eu pegar R ao quadrado, isso aqui vai ser sempre maior que zero. Então, portanto, ó, se você pegar D ao quadrado mais E ao quadrado menos 4AF, isso aqui também vai ser sempre positivo. Então, as condições, né, para uma circunferência existir são essas. Primeira condição, que os coeficientes de x ao quadrado e y ao quadrado devem ser iguais, mas não nulos. Beleza? Segunda condição, não tem que ter termo em x e y. Terceira condição, o x centro vai ser igual a menos d sobre 2a e o y centro vai ser igual a menos e sobre 2a. E a outra condição é que o raio é a raiz quadrada de d ao quadrado mais e ao quadrado menos 4af dividido por 2 vezes módulo de a. Beleza? Ou você pode utilizar essa fórmula aqui de cima que fica a seu critério. Beleza? Então, tudo isso que eu falei está aqui, ó, escrito aqui, está resumido aqui. Ó. Respondendo agora as 3 perguntas que a gente fez lá no início, né? Primeiro, ó, quais são as condições que A, B, C, D e E devem satisfazer para que ela represente uma circunferência? Primeiro, ó, o B tem que ser igual a diferente de zero. O C tem que ser nulo, né? O D ao quadrado mais o E ao quadrado menos 4AF tem que ser maior que zero. Beleza? Quer dizer o seguinte, ó. Quer dizer que numa equação de segundo grau ela só vai representar, né, uma circunferência, como eu falei anteriormente, se x ao quadrado e y ao quadrado tiverem coeficientes iguais e se não existir um termo misto, né? No caso aqui, x e y, né? E se o raio ele for real e positivo, ou seja, o raio ao quadrado tem que ser igual a d ao quadrado mais e ao quadrado menos 4af dividido por 4 ao quadrado. Ou, né, você pode jogar na fórmula lá do módulo, como eu falei aqui, ó. A segunda pergunta era quais são as coordenadas do centro. Então, tá aqui as coordenadas do centro. Ó. Menos d sobre 2a e menos e sobre 2a. E a coordenada do raio é essa aqui. Ó. Raio é igual a raiz quadrada de d ao quadrado mais e ao quadrado menos 4f dividido por 2 vezes o módulo de a. Beleza? Tem algumas condições, observações aqui. Ó. Vamos ver
algumas observações. Primeiro, se uma das três condições necessárias que a gente viu anteriormente, né, A igual a B diferente de zero, C igual a zero, D ao quadrado mais E ao quadrado menos 4F for maior que zero, ela não for satisfeita, se pelo menos uma dessas três condições não for satisfeita, então essa equação do segundo grau aqui, ó, ela não vai representar uma circunferência, de fato, né? Mas ela pode representar uma outra figura, pode ser uma cônica, né? Ou pode ser a reunião de duas retas, ou um ponto, ou até mesmo um conjunto vazio. Cônica a gente não vai ver ainda. Tá bom? Eu acho que o pessoal da BNCC nem vê cônica, é só no caminho. Outra observação. Quando a equação de uma circunferência apresenta x ao quadrado mais y ao quadrado com coeficiente unitários, né? As coordenadas do centro e do raio pode ser calculada assim. Ó. Agora você vai pegar a forma simplificada. Se toda vez que você olhar para uma equação da circunferência na forma geral e você observar que o coeficiente de x ao quadrado e y ao quadrado são 1, é igual a 1, então você pode calcular o centro da seguinte maneira. Ó. O centro vai ser menos d sobre 2, o x centro. E o y centro vai ser menos e sobre 2. E o raio, fica mais simples ainda, ó, vai ser raiz quadrada de x centro ao quadrado mais y centro ao quadrado menos f ao quadrado. Beleza? Porque se você for substituir naquela fórmula, vai resultar nessas equações aqui, mais simples. E a terceira observação fala o seguinte, né? Que é um processo prático. Ó, para obter o centro e o raio de uma circunferência, é passar a equação para a forma reduzida, como eu falei, né? Mas só, como eu falei, dependendo da equação, fica mais fácil você analisar os coeficientes, mas uma forma bem simples mesmo é você pegar a equação geral e colocar na forma reduzida, que você consegue verificar de imediato quem é a coordenada do centro e quem é o raio. Beleza? Então, para fixar tudo isso que a gente falou sobre a equação geral, vamos ver aqui alguns exemplos. São 10h44. Acho que não vai dar tempo de falar de condições, posição relativa entre pontos e circunferência. Só fazer esses exemplos aqui. Ó, qual das equações abaixo representa uma circunferência? Agora eu vou querer que vocês se manifestem aí, tá? Então, na letra A, eu tenho ó, x ao quadrado mais 3y ao quadrado menos 5x menos 7y menos 1 igual a 0. Representa uma circunferência essa equação? Não, não representa. Por quê? X ao quadrado e y ao quadrado não são iguais. Diferente. Os coeficientes, né, você vai ficar mais bonitinho, os coeficientes de x ao quadrado e de y ao quadrado são diferentes, né? Então, a gente pode colocar assim, ó, não, porque A, né, que é o coeficiente de x ao quadrado, é 1, e aqui é B, tá? Coloquei A, mas aqui é B, tá errado aqui, ó. E B é igual a 3, ou seja, x ao quadrado e y ao quadrado não tem coeficientes iguais. Logo, você nem precisa analisar o resto, já não é circunferência. Pode ser uma cônica, pode ser outra figura geométrica, mas circunferência não é. Exemplo B, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado, x ao quadrado mais y ao quadrado mais xy menos 4x menos 6y menos 9 igual a 0. Representa uma circunferência? Não, porque tem o termo xy. Isso, não, porque tem um termo misto aqui, ó. Não pode, isso aqui é como se fosse o C. O C tem que ser nulo. Nesse caso aqui, o C é igual a 1, ó. Então, se aparece um termo misto, você já sabe que essa equação ela não representa uma circunferência. Beleza? Não, porque C é igual a 1, ou seja, existe um termo misto. Exemplo C aqui, ó. 3x ao quadrado mais 3y ao quadrado mais 4x menos 6y mais 15 igual a 0. Representa uma circunferência? Aí você vai ver. Ó, vou analisar assim, ó. Bom, eu já sei que o coeficiente de x ao quadrado e y ao quadrado são iguais, beleza. Não tem termo misto. Então, eu já posso afirmar que é uma circunferência. São três condições, lembra? A outra condição é você verificar se d ao quadrado mais e ao quadrado menos 4af é maior que zero. Se não for maior que zero, não é circunferência. Então, verificando aqui, ó. Ó, d ao quadrado mais e ao quadrado menos 4f. Lembrando, esse cara aqui é o A, ó. Aqui é o A, só para quem não lembra. O 3 aqui é o A, aqui é o B, o C é nulo, então aqui é o D, aqui é o E,
E aqui é o F. Lembrando que nem sempre vai vir nessa ordem, tá? O A é o coeficiente de x ao quadrado, o B é o coeficiente de y ao quadrado, o D é o coeficiente de x, o E é o coeficiente de y e o F é o termo independente, beleza? Então, você vai pegar e vai substituir, ó. D ao quadrado, vai ficar 4 ao quadrado, dá 16. Mais E ao quadrado, o E vale 6. 6 ao quadrado, 36. Menos 4 vezes a F, vai ficar menos 4 vezes 3 vezes o F, que dá 15, né? Que vai dar 180. Você resolvendo isso aqui, ó, essa soma, você vai ter que isso aqui vai ser igual a menos 138. Mas a condição é que D ao quadrado mais E ao quadrado menos 4AF tem que ser maior que zero. E aqui deu menor que zero. Beleza? Então, nesse caso aqui, o raio aqui, ele seria um número complexo, que vocês não viram ainda. Beleza? Porque o número, raiz quadrada de número negativo é complexo. Então, essa equação também não representa uma circunferência, porque não satisfez essa condição aqui. Ó. Exemplo de x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 2y mais 2 igual a zero. É uma circunferência? Se não, por quê? E aí, alguém pode responder? Vamos lá, Leal, Wesley. Oi, ainda estão aí? Oi, professor. Oi? Não, professor. Estou pensando ainda, ó. Vamos lá, vamos primeiro analisar os coeficientes de x ao quadrado e y ao quadrado. São iguais, beleza. Não tem termo misto, beleza. Agora você tem que verificar se essa condição satisfaz, ó. D ao quadrado mais E ao quadrado menos 4AF tem que ser maior que zero. Verificando aí, Deu você zero. observa que vai dar nulo, né? O raio seria nulo. Raio igual a zero. Então nunca que vai ser uma circunferência, né? Por isso que não é circunferência. Essa condição aqui também não satisfez. E a letra E é uma circunferência. Você observa que o coeficiente de x ao quadrado e y ao quadrado são iguais, não tem termo misto. E se você verificar a condição de D ao quadrado mais E ao quadrado menos 4F, vai ser maior que zero. Então, observe que se você fizer D ao quadrado mais E ao quadrado menos 4F, vai dar 16. 16 é maior que zero. Logo, essa equação aqui, ela representa uma circunferência. Beleza? Professor, mas eu poderia verificar sem analisar assim? Poderia, mas você vai ter que jogar na forma reduzida, tá bom? Aí, às vezes, dá mais trabalho. Outro exemplo aqui, ó. Ó, achar o centro e o raio da circunferência lambda, cuja equação é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x mais y menos 1 igual a zero. E aí? Primeira coisa, posso fazer utilizando a equação reduzida? Pode, né? Vai ter que completar quadrados. Alguns alunos têm maior dificuldade em completar quadrado. Então, vamos fazer com as fórmulas que a gente tem. O primeiro passo é você identificar os coeficientes de cada termo. Então, olhando para a equação, ó, eu sei que o A1, que é o coeficiente de x ao quadrado. Beleza? Também sei que o B vale 1. B é o coeficiente de x ao quadrado, de y ao quadrado. Não tem termo misto, então o C é zero, nem preciso colocar. O D é o coeficiente de x, ó, vale menos 2. O E é o coeficiente de y, que vale quanto? Vale 1. E o F é o termo independente, que vale menos 1. É o primeiro passo, identificar tudão. Então, observe o seguinte, ó, o A é igual a B, que é igual a 1. Então, para encontrar o x-centro, ó, eu posso fazer de forma direta. Ó. É só pegar o D, né, menos D sobre 2. Ó. Menos D sobre 2. Já encontrou o x-centro. Eu só posso fazer isso se A e B forem iguais a 1, tá? Então, x-centro vai ser igual a menos 2, menos 2, dividido por 2, o x-centro só pode ser 1. Já encontrei a coordenada do centro. Beleza. Coordenada x do centro. Para encontrar o y-centro de forma análoga, mas você não vai pegar menos d sobre 2, vai ser menos e sobre 2. Menos e sobre 2. Então, o y-centro vai ser igual ao menos da fórmula. O e vale 1.
dividido por 2. Logo, o y centro vai ser igual a menos meio. Portanto, você tem que a coordenada do centro vai ser 1 e menos meio. Beleza. Já encontrei a coordenada do centro, agora vou encontrar o raio. Né? Como A é igual a B, que é igual a 1, a fórmula resumida é essa aqui, para encontrar o raio. Ó. O raio vai ser igual a raiz quadrada de x centro ao quadrado mais y centro ao quadrado menos o f. Você já sabe quem é o x centro e quem é o y centro. Então, x centro vale 1, então fica 1 ao quadrado. Y centro, menos meio. Menos meio ao quadrado. Mais o, menos o f, né? O f vale menos 1, então fica menos 1. Aí agora aqui é conta. Então fica raiz quadrada, aqui vai ficar 1. Menos meio ao quadrado vai dar 1/4, né? 1/4 mais 1. Então, resolvendo isso aqui, ó, você vai ter que o raio vai ser igual a raiz quadrada de 9/4. Já tirei o MMC aqui, tá? Logo, o raio é igual a 3,5. Raio igual a 3,5. Beleza? Outra maneira que você teria era resolvendo, colocando a forma reduzida, tá bom? Então, o nosso tempo já esgotou, já está com 3 minutos. Eu vou abrir aqui o chat. Aí você coloca aqui o nome, tá? O nome e a turma e pode sair. Vocês vão ter outra aula agora. Então, boa tarde, até a próxima aula. Bom dia ainda, né? Tá liberado o chat, pessoal. Vamos falando na frequência aí, por favor. Obrigada, professor. Tchau. Tchau, até a próxima aula. Até.